Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, damos início aos nossos trabalhos. Convido o deputado Jorge Cauí a tomar assento à mesa e auxiliar nos trabalhos. Solicito ao deputado Jorge Cauí que faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado César Lacerda. Deputado César Lacerda, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, presente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar Cordeiro. Deputado Zé Edmar Cordeiro, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Azir Derrori. Deputado Azir Derrori, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Encontram-se 11 parlamentares presentes. Acoro para discussão. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Enquanto o deputado comparece à presidência, convido os deputados líderes inscritos no pequeno expediente comunicado de líderes. Deputado César Lacerda, pelo PTB. Deputado João de Deus, pelo PDT. Deputado Renato Rainha. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Marco Lima, pelo PT. Deputado Marcos Arruda. Deputado Renato Rainha.
Senhor presidente, nobres deputados, a área de saúde do Distrito Federal, que já estava um caos, sem estrutura nenhuma, com o número de médicos, de enfermeiros, de odontólogos e de profissionais da área de saúde em número bastante reduzido, agora se transformou num caos completo com a greve dos médicos. Eu tenho visitado essa semana passada e a outra semana que se passou, alguns hospitais regionais, principalmente durante o período noturno. Tive oportunidade em Taguatinga, Ceilândia, no Gama, e eu pude constatar de perto o caos e o sofrimento da população que procura um atendimento médico, da população carente. Porque hoje a população da classe média, e eu não digo nem a população rica, porque esta tem condição de pagar o seu médico no seu hospital, que escolher, mas a classe média já fugiu do sistema público de saúde pagando esses programas de assistência médica. Mas a população carente, que necessita do atendimento público de saúde, está sofrendo demais. Demais. Falta tudo, os materiais estão danificados, não existe pessoal suficiente para o atendimento. Eu assisti leitos de UTI montados em enfermaria, é lamentável e é um absurdo. Agora, também, nós temos que ver o outro lado. O profissional médico e os profissionais da área de saúde estão sem condições nenhuma de exercer as suas funções. Nenhuma. Além disso, o salário baixíssimo. Ora, um médico que trabalha, que estuda 7 anos para se formar, está ganhando inicialmente uma média de R$800, R$900. É lamentável isso. Eles estão pedindo um piso de 1.300 e qualquer coisa. É fundamental que o governo atue com urgência nessa questão. Questão de saúde é questão fundamental. É a vida da população que está sendo jogada fora neste momento. É a saúde da população que está sem atendimento. E o governo, neste momento, não pode nem ser omisso e nem ser vagaroso. Ele tem que ser eficiente, ele tem que ser rápido, ele tem que ser ágil. Ele tem que agir imediatamente no sentido de sentar com os médicos e achar uma solução para esta situação gravíssima que está hoje implantada no Distrito Federal. Eu queria dizer também que está havendo um debate sobre drogas agora no Parque Shopping. Correio Brasiliense e a OAB começaram um evento maravilhoso, um evento de muito resultado, e agora esse debate foi para o Parque Shopping. E houve aí uma proibição do CONEM de se passar um filme para os jovens tomarem conhecimento sobre as drogas. Existe muito a tentativa de se camuflar o que é as drogas. Eu acho o seguinte, as drogas elas têm que ser mostradas como elas são. Não adianta a gente esconder, não. Nós temos que mostrar que as drogas, estou concluindo, senhor presidente, está matando, não é mais adolescentes como matava há 20 anos atrás, não. Não são mais jovens de 16, 18, 20 anos, não. Embora elas continuem matando jovens dessa faixa etária. Mas as drogas estão matando e estão levando à prostituição e à criminalidade as nossas crianças de 8, 10, 12 anos de idade. E nós estamos vendo isso em cada esquina das nossas ruas. E nós temos que mostrar isso sim, para que a população se torne indignada diante disso tudo. Para que a população possa se tornar indignada diante da atitude da primeira-dama desse país, que vai a uma rede de televisão, que vai aos jornais de grande circulação, dizendo que é favorável, numa atitude irresponsável, à liberação das drogas, à liberação da maconha. E aí recebeu o aplauso do Fernando Gabeira e dos narcotraficantes. Então nós precisamos mostrar assim, e o CONEM precisa olhar a questão de perto e mostrar para a população a realidade. É uma realidade feia, é uma realidade dura, mas ela tem que ser mostrado para ver se cada um de nós nos indignamos e cada um de nós assumimos o papel que não é só do Estado, que está omisso, que é também da sociedade, de exigir e de lutar
contra as drogas, pela prevenção das drogas, pelo tratamento e recuperação dos viciados e solicitando e cobrando uma melhor reestruturação das entidades, dos órgãos responsáveis pela repressão ao narcotráfico. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Sandra Lacerda, pelo PTB. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, deputado Manelzinho, digno representante também da cidade do Gama comigo aqui. E quando eu vejo o Manelzinho na presidência, eu vejo o Gama também. Senhores deputados, jornalistas, eu fico entusiasmado quando eu vejo o deputado Renato Rainha falar sobre o trabalho contra as drogas. Porque isso é uma droga, deputado Rainha. Tudo que o senhor falou aqui está sendo jogado ao vento. Porque enquanto o senhor fala sobre as drogas, o trabalho que Vossa Excelência tão bem faz contra as drogas, nós vemos a primeira-dama do país liberar as drogas, trabalhar para a liberação das drogas. Isso é muito ruim. Isso e ver todo o trabalho perdido, sonos perdidos de pais, de jovens que estão trabalhando, a igrejas evangélicas, católicas, espíritas, tudo jogado. Mas hoje eu queria fazer uma cobrança aqui também ao deputado Manelzinho. Eu queria, senhor presidente, porque eu tenho que tomar uma posição a respeito dos táxis, que Vossa Excelência dirige há muito tempo. Dirige o sindicato há muito tempo e dirige o carro com grande zelo. Eu queria ver o posicionamento do deputado Manelzinho a respeito disso, porque dizem, e a imprensa destaca, que uma empresa dá 50% de desconto e o sindicato não aceita, houve depedrações em carros, essas coisas todas, e eu queria mais uma vez estar ao seu lado, deputado Manelzinho, declaradamente ou contra Vossa Excelência, se eu não pensar conforme o senhor explicar. Porque ou os taxistas estão ganhando demais, ou querem formar um monopólio de empresa para acabar com os taxistas de Brasília. Então é muito importante, é em boa hora, que Vossa Excelência venha aqui, declare qual é o posicionamento dos taxistas, o porquê que o povo não pode usufruir de táxis mais barato, porque se é com prejuízo do segmento que Vossa Excelência bem representa, se é para acabar com o seu segmento, então nós temos que combater. É isso que eu queria dizer, muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marco Lima, pelo PT, do Distrito Federal. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Vossa Excelência amanheceu com espírito fraterno em seu coração hoje. Digo de muito louvor. Senhores parlamentares, companheiros da imprensa, eu não vou me alongar. Queria aqui de público, nessa tribuna, parabenizar meu amigo deputado João de Deus pela eleição na presidência da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rainha, como vice-presidente. Aproveito também para parabenizar o deputado Tadeu Filipelli na eleição da Comissão de Economia e Finanças. Deputado Marcos Arruda, pela Comissão de Ações Sociais, parabéns. E deputado César Lacerda, pela Comissão de Direitos Humanos, a qual eu tenho o prazer de deixar esta comissão, de deixar essa presidência em boas mãos, posso dizer assim. Com certeza a Comissão de Direitos Humanos irá continuar o seu trabalho com firmeza, com clareza, na luta pelos direitos humanos. E com certeza o deputado César Lacerda irá continuar esse trabalho brilhante que começamos a iniciar e ele terá com certeza garra e força de vontade, como sempre demonstrou, para continuar esse trabalho. Pode contar com o nosso apoio. E quero aqui, senhor presidente, registrar, que fique constando nos anais dessa casa,
um texto que eu irei citar aqui agora, sobre os centros de estudos supletivos que foi criado ontem na Polícia Militar. Foi inaugurado ontem às 20 horas no 1º Batalhão de Polícia Militar, que passa a se chamar Batalhão Pioneiro, o Centro de Estudos Supletivos Pioneiro, em convênio com a Fundação Educacional do DF. O centro irá ministrar o ensino supletivo de 1º e 2º graus aos policiais e seus familiares. Serão beneficiados mais de 8.000 policiais militares que ainda não concluíram o 2º grau e cerca de 700 que poderão concluir o 1º grau. Eles são antigos policiais incorporados antes da exigência da escolaridade mínima, o que por isso não conseguiram concorrer à ascensão na carreira profissional. Essa iniciativa de se ter um centro de estudos supletivos dentro dos quartéis da própria Polícia Militar é uma excelente iniciativa deste governo, dando uma oportunidade aos nossos policiais, aos nossos bombeiros, de terem sim um acesso ao ensino público, de terem sim um acesso à sua ascensão nos seus estudos, para poderem sim pleitear a sua ascensão profissional, as suas promoções. Elogio o nosso governo, nosso governador, a Fundação Educacional, na pessoa do seu secretário de Educação, por essa iniciativa de dar oportunidade aos nossos policiais de estarem ingressados no ensino supletivo na sua hora de folga, para poderem, com isso, terem os seus currículos aprimorados e poderem participar da vida pública, poderem participar da sua profissão com maior estudo, com maior ensino. E quero aqui, senhor presidente, concluir com um recado apenas ao nosso governador também. Na condição de líder desta bancada do PT, eu quero dar um recado ao nosso governador e a toda a equipe do governo. Sei das dificuldades que nós estamos enfrentando nas finanças, com verbas para o GDF. Mas foi prometido à nossa categoria, aos policiais militares, o pagamento da GAN. O pagamento da GAN. Foi prometido por várias vezes esse pagamento. Por várias vezes levamos para a tropa a informação de que seria paga. E até o presente momento não foi pago para os policiais militares. Então queremos informar o nosso governador, a equipe de governo, principalmente ao senhor secretário de Segurança Pública, que não está movendo uma palha sequer para angariar esses recursos da União. Porque esses recursos são oriundos da União. E o senhor secretário de Segurança Pública assumiu a pasta com o compromisso de abrir canais de comunicação na União, dentre eles o repasse de verba. Então quero aqui dar aviso à equipe do governo, especialmente ao senhor secretário de Segurança Pública. Não pode se passar mais tempo sem o pagamento dessa gratificação. Não iremos compactuar com essa falta de compromisso, seja por quem for. Compromisso firmado tem que ser cumprido. E quero aqui mais uma vez referendar. Tivemos uma reunião do Conselho Político do partido, iremos ter uma reunião da executiva do partido, não compactuamos mais com o secretário de Segurança à frente da Secretaria. Tem que se renovar a Secretaria de Segurança também. Iremos bater nessa tecla. O partido irá sim ter um encontro dentro em breve com a sua executiva, com o seu diretório regional. Estou marcando essa reunião com o partido para debater esse assunto exclusivamente. Secretaria de Segurança Pública. Não dá para se conviver mais sem nenhuma política de segurança pública para Brasília. Principalmente essa falta de compromisso com os nossos policiais no que diz respeito ao pagamento da GAN. Um aviso que estamos dando ao Executivo, na condição de líder do PT. O PT não compactua com a Secretaria de Segurança que hoje tem no governo e quer mudanças. E para isso temos nomes. Temos nomes para indicar. O partido, a coligação, os partidos que formam o governo, têm nomes para indicar. Porque não podemos compactuar com essa falta de compromisso, com essa falta de seriedade que é secretário de Metigela que está aí. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado Marcos Arruda, pelo PSDB. Senhor presidente,
Pela ordem. Eu gostaria. Pela ordem, deputado Adão Xavier. Eu gostaria de usar. Vossa Excelência após o deputado Marcos Arruda. A presidência considerar, Vossa Excelência, o tempo necessário. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero em primeiro lugar aqui cumprimentar o deputado Filipelli pela sua eleição na presidência da Comissão de Economia e Orçamento, o deputado Zé Ramalho como vice-presidente na mesma comissão, parabenizar o deputado César Lacerda na Comissão de Direitos Humanos, o deputado Luiz Estevo como vice-presidente, parabenizá-lo, parabenizar o deputado João de Deus como presidente da Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Rainha como vice-presidente da respectiva comissão. Senhor presidente, quero lamentar mais um ato fisiológico do governador Cristóvão. Quem leu as declarações, o discurso do governador, verificou um total desequilíbrio por parte de Sua Excelência. Somos testemunhas da lealdade desse governo por parte do deputado Zé Ramalho. E muitas vezes vimos aqui nesta tribuna e no plenário o deputado João de Deus brigar a favor do governo, muito mais, às vezes, do que os deputados da bancada petista. E num ato totalmente interno, que diz respeito totalmente à Câmara Legislativa, que é a eleição das comissões, em acordos normais, numa medida de retaliação, o governo, de uma forma fisiológica, demite 2 administradores, inclusive um do PT, em Braslândia, que também é ligado ao deputado Zé Ramalho. Por puro fisiologismo, este governo demite, não por incompetência ou por improbidade, mas demite por uma ação puramente fisiológica. E este partido que tanto combateu o fisiologismo, hoje não passa, hoje é considerado, depois do caso da Odebrecht, em que prometeram devolver o dinheiro, quando deviam devolver o mandato. Hoje, as práticas fascistas, terroristas, fisiológicas, sectárias, são colocadas em prática por esse governo, que tem o desaprovo da maioria da população do Distrito Federal, que é considerado o governo mais antipopular da história deste país. Lamentavelmente, o excelentíssimo senhor governador perde o equilíbrio necessário ao primeiro mandatário do Distrito Federal. Não foi isso que fez com que nós do PSDB votássemos no governador. E amanhã o diretório do PSDB vai decidir, eu não tenho dúvida, num afastamento definitivo deste governo. Agora, como líder do PSDB, nós vamos manter a nossa postura de independência, defendendo todos os projetos, mesmo que sejam oriundos do governo, aqueles que venham atender os legítimos interesses da população do Distrito Federal. Como também vamos apoiar todos os projetos oriundos da oposição com este mesmo objetivo. Lamentavelmente, a população do Distrito Federal foi enganada. Eita, homem bom! Foi enganada com esse slogan. E finalizando, lamentavelmente, quando assuntos de comissões diz respeito a esta casa apenas, o deputado João de Deus, por ter sido indicado, por ter sido eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é retaliado através de um ato injusto, discriminatório, fisiológico, e o PDT é desrespeitado. E como consequência,
num ato é demitido 2 administradores, repito, não por incompetência, não por improbidade, mas por um ato totalmente fisiológico. Lamento que o PSDB, partido que confiou neste governo, tenha dado o seu apoio e tenha sido o fator determinante, da eleição do governador Cristóvão. Eu não tenho dúvida que esse desequilíbrio do senhor governador tem que ter um basta. Ele continua desrespeitando, inclusive, os seus amigos mais fiéis, como o secretário Hélio Doller, que foi demitido de uma forma vergonhosa, como o ex-deputado Carlos Alberto, que foi demitido de uma forma desrespeitosa, como o presidente do PCdoB, que teve que cancelar uma viagem com medo de ser demitido de uma forma vergonhosa. É esse exemplo que o PT do Distrito Federal dá ao Brasil. É esta vitrine que queria fazer aqui o trampolim para eleger Cristóvão presidente da República. Enquanto vemos a popularidade deste governo cair a níveis de menos de 25% de apoio, a popularidade do presidente da República, reafirmo aqui, um dos maiores estadistas deste país, Fernando Henrique Cardoso, tem um apoio, inclusive para a sua reeleição, de mais de 70% da população do Brasil. Muito obrigado. Convido o deputado Adão Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de parabenizar o deputado João de Deus pela eleição ontem como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Tadeu Filipelli, também presidente da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Legislativa, e como também os demais eleitos, o nosso amigo e companheiro Marcos Arruda e o deputado César Lacerda. Senhor presidente, eu estou dando entrada nesta casa com uma moção reivindicando a permanência do comandante da Polícia Militar de Samambaia no desenvolvimento dos seus trabalhos. Sabemos que há uma intenção do governo, principalmente do comandante recém-impossado, de tirar o major das funções à frente de Samambaia. E isso, logicamente, vai trazer um grande prejuízo para aquela cidade tão sofrida, pois o major, na direção do comando da Polícia Militar em Samambaia, tem feito um excelente trabalho. Recebi em meu gabinete um abaixo-assinado da população que não quer, que está contra a saída do comandante. Pelo simples motivo, o comandante tem se mostrado um batalhador, um lutador, tem feito um excelente trabalho, e um dos seus trabalhos que é muito importante, não só para Samambaia, como para Brasília, é a instalação de postos policiais em quadras alternadas. Isso tem contribuído para amenizar a questão da segurança, ou seja, da violência em Samambaia. E eu faço esse apelo, estou apresentando uma moção aqui, gostaria que o senhor presidente colocasse em votação hoje, porque essa mudança só vai trazer prejuízo para aquela cidade. A única coisa que está dando certo em Samambaia que é tirar, que é a segurança. E aí, nós não podemos aceitar isso. Eu não sei quem está por trás dessa articulação, quem está por trás desse interesse de prejudicar o comandante, mas seja quem for,
nós queremos fazer um apelo, que nós vamos descobrir e vamos denunciar quem está querendo atrapalhar a segurança naquela cidade. E aí eu peço o apoio dos nobres deputados, no apoio desta moção, que possamos aprová-la ainda hoje nessa sessão e transmitir isso para a sociedade. É importante a sociedade saber quem é que está por trás disso, quem é que está contra aquela população, principalmente, quer desmontar o sistema de segurança ali montado. Então, senhor presidente, eu faço esse apelo. E justifico o porquê desse pedido. O Major Duarte, à frente do policiamento de Samambaia, trouxe a possibilidade de mais segurança. Em apenas 6 meses, implantou postos policiais comunitários com telefones de ligação gratuita direto à companhia militar. Hoje, além da CPMI de Samambaia, tem aproximadamente 8 postos policiais espalhados na cidade. E uma perspectiva de, nesse ano, abrirmos mais 5 postos policiais. Isso, em cada posto policial tem uma viatura, um sistema de rádio implantado, e também tem postos que tem 10, 15 policiais, dando segurança àquela comunidade circunvizinha. E esse trabalho é muito importante. E, de repente, nós vemos interesses por trás de tudo isso, querendo desestabilizar um trabalho de segurança naquela cidade. E nós não podemos contribuir, nós não podemos aceitar que isso continue. Porque a segurança no Distrito Federal, pelas pesquisas, pelos índices que tem, aonde está dando certo, é só em Samambaia. E, de repente, quer desfazer. Então, nós contamos, muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo, e contamos com o apoio dos nobres deputados. E que possamos, todos empenhados nesse trabalho, de não deixar que isso aconteça. Muito obrigado. Convido o deputado Cláudio Monteiro, pela liderança do PPS. Deputada Lúcia Carvalho, pela liderança do governo. Deputado Luiz Estevão, pelo PMDB. Senhor presidente, fará uso da palavra em nome da liderança do PMDB, o deputado Tadeu Filipelli. Convido o deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, pessoal da imprensa, amigos da galeria, inicialmente eu queria manifestar, tenho certeza, em nome de todo o PMDB, a solidariedade ao pleito e a essa busca que faz o deputado Adão Xavier na manutenção do sistema de segurança de Samambaia. Deputado Xavier, Vossa Excelência pode contar com todo o apoio da bancada do PMDB no seu trabalho. Queria também aqui parabenizar os deputados João de Deus, por ter sido eleito para a presidência da CCJ, deputado Renato Rainha, para a vice-presidência da mesma comissão, deputado Marcos Arruda, para a presidência da Comissão de Assuntos Sociais, o deputado Jorge Cauí, para a vice-presidência daquela comissão, o deputado César Lacerda, para a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, e o deputado Luiz Estevão, pela vice-presidência daquela comissão. Queria dizer que, na verdade, parabéns mesmo merece essa casa, porque conseguiu resolver internamente um assunto que realmente é interno desta casa, mostrando uma completa independência de qualquer submissão ao Executivo. Parabéns, na verdade, está essa casa. Gostaria também aqui de aproveitar esse momento para agradecer aos nobres deputados que depositaram em mim a confiança, me elegendo como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. E aqui, assumir alguns compromissos que devem ser fundamentais. Que, primeira coisa, que os trabalhos naquela comissão, que eu, naquela comissão, terei, na verdade, a fisionomia do próprio PMDB, do próprio partido que eu pertenço, da própria filosofia desse partido. É a filosofia de um partido que fez e tem história nesse país. É o trabalho de um partido que tem compromisso efetivamente com a sociedade, que saberá rigorosamente
superar diferenças políticas quando buscar benefícios e compromissos com a sociedade como um todo. Tenho certeza que o trabalho a ser desenvolvido naquela comissão, auxiliado pelos deputados que compõem aquela comissão, e especialmente pelo deputado José Ramalho, eleito para a vice-presidência, responderá aos anseios de toda a sociedade. Obrigado. Convido o deputado Peniel Pacheco a fazer uso da palavra e a liderança. O deputado não vai escolher o partido. Senhor presidente, pela ordem. Ele é o deputado Eu Adão gostaria Xavier. de incluir esta ordem de moção que foi dada entrada. A presidência acata a solicitação Obrigado. e manda incluir na ordem do dia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ontem acompanhei as decisões internas da Câmara Legislativa quanto à votação, à eleição dos presidentes e vice-presidentes das comissões permanentes desta Casa. Eu estava analisando que a interferência externa às decisões internas da Câmara Legislativa é uma coisa extremamente perigosa. No início desse ano, quando houve a eleição da mesa diretora desta Casa, nós sentimos essa preocupação de pessoas estranhas ao corpo da Câmara Legislativa, tentando impor determinados nomes, determinadas posturas, determinadas posições, tentando colocar no pescoço de deputados cabrestos, para que esses deputados assumissem cega e incondicionalmente determinadas posições pré-fabricadas e produzidas externamente. Senhor presidente, a Câmara Legislativa é um poder autônomo, é uma casa cujos representantes são aqueles escolhidos pelo voto direto para exercer as funções como parlamentares, como deputados distritais. E as comissões desta casa são de competência única e exclusiva dos deputados distritais. Quando eu vi hoje as atitudes tomadas, perpetradas pelo governo do Distrito Federal em retaliação a deputados desta casa, numa clara demonstração de que o Executivo estava preocupado em interferir nas decisões soberanas desta casa, realmente eu me preocupo, senhor presidente. Eu me preocupo porque aí nós estamos vendo de novo a volta do arbítrio. O poder executivo que existe no Distrito Federal há muito tempo e que sempre esteve acostumado a governar sem legislativo e que esteve sempre dando as cartas e impondo ao Distrito Federal aquilo que o Executivo achava que tinha que ser feito, inclusive muitas vezes em detrimento ao interesse da própria comunidade. Agora nós estamos vendo o Executivo que parece não saber conviver com o Legislativo. É impressionante essa interferência, essa preocupação do governo em querer cercear o direito dos deputados de escolherem aqueles presidentes que deverão ser colocados para dirigir os trabalhos desta casa. Já imaginaram se toda vez que o governo tivesse que tomar uma decisão de cunho pessoal ligada ao Executivo, tivesse algum deputado fazendo interferência, tentando criar algum tipo de barreira ou tentando ameaçar o governo? Esta casa nunca se posicionou aqui, e especialmente agora. Tem se posicionado de uma maneira equilibrada. O Executivo tem tido plena autonomia para realizar o seu programa de governo, o seu projeto. Muitas vezes esta casa até tem votado projetos de interesse exclusivo do Executivo, com o intuito de dar a ele a oportunidade de realizar o seu governo. E agora estamos vendo um governo
que retalia, um governo que toma atitudes agressivas, um governo que está querendo reestabelecer o princípio do toma lá e dá cá, porque se não der cá, eu tiro de lá. Senhoras e senhores deputados, nós não podemos de maneira nenhuma concordar com essa posição, e eu sou solidário aqui aos deputados que resolveram exercer com autonomia, com grandeza, com dignidade, o seu direito de voto. O voto dos deputados são dos deputados e ninguém tem direito de agir sobre eles. E eu quero parabenizar aqui aqueles que foram eleitos para exercer as funções nas diversas comissões. Ao deputado Filipelli, como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Sabemos da competência e capacidade deste parlamentar e sabemos que esta comissão será conduzida de maneira ilibada, responsável e buscando, acima de tudo, fortalecer o poder legislativo. Queremos parabenizar ao deputado Marcos Arruda, eleito presidente da Comissão de Assuntos Sociais. Tenho certeza que este parlamentar também, com a sua postura firme, haverá de dar a esta comissão a grandeza que ela merece e a grandeza definida em seu regimento interno. E não poderia deixar também de parabenizar ao deputado João de Deus pela eleição para presidir a Comissão de Constituição e Justiça. Sabemos que o deputado João de Deus não só tem posições firmes, como tem, muitas vezes, uma postura proverbial bastante forte. Deputado, use a sua força para fazer da Comissão de Constituição e Justiça uma comissão independente, autêntica e que busque atender os legítimos anseios da sociedade e, acima de tudo, pautar-se pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, que é a missão desta comissão. E eu finalizaria, senhor presidente, dizendo: o Legislativo ontem hasteou a bandeira da independência. E eu creio, senhor presidente, que o Legislativo forte é um Legislativo independente. E eu creio que Legislativo forte e independente é sinônimo de um povo forte e democrático. Muito obrigado e parabéns aos presidentes eleitos. Ainda em comunicado de líderes, convido a deputada Lúcia Carvalho. Convido o deputado João de Deus, pelo PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu mandei pedir um guarda-chuva, senhor presidente, para armá-lo aqui no plenário, porque a chuva de pedetista e de petista que apoia os pedetistas, não sei se o senhor me entendeu, está vindo por aí. Senhor presidente, o deputado Antônio Cafu e a deputada Lúcia Carvalho disse na imprensa que houve acordo espúrio em relação à questão do nosso apoio ao PMDB. Deputado Cafu e deputada Lúcia Carvalho, gostaria que Vossas Excelências descobrissem esse acordo. Se Vossas Excelências acham que esse acordo foi igual ao acordo da Odebrecht e da Via Engenharia, que o deputado Luiz Estevão encheu a minha conta corrente e a conta do Zé Ramalho de dinheiro para a gente votar no deputado Tadeu Filipelli. Gostaria que Vossa Excelência pegasse os arapongas do PT e corresse atrás, porque eu tenho o meu araponga também. As minhas contas estão abertas desde o início da CPI. Eu me recordo que o deputado Renato Rainha foi o primeiro deputado distrital a abrir as contas ao público. E eu fui o segundo como presidente da CPI da grilagem. Então eu acho que Vossas Excelências se acham que nós somos ladrões, somos desonestos,
que vivemos em troca de dinheiro, que descubra e venha na tribuna e diga: o deputado João de Deus e Zé Ramalho não merece representar o povo do Distrito Federal porque são corruptos, porque não pode ver qualquer notazinha de reais, que ele se corrompe e trai o Partido dos Trabalhadores e o governo do professor Cristóvão. Ora, eu disse aos companheiros do PMDB que eu assino a CPI do Hélio Dolly, se os companheiros do PMDB assinarem a CPI da desapropriação da Nova Cap. É simples, né? Para uma pessoa que fez acordos espúrios com o PMDB, talvez com o líder, deputado Luiz Estevo, que tem um império dentro do Distrito Federal, que tem dinheiro, que é bonito, que é rico, não é? Eu não tenho nenhuma tendência homossexual, não. Vossas Excelências sabem disso. Eu gosto mesmo é de mulher. Então, se o governador Cristóvão acha que o deputado João de Deus e José Ramalho, brasileiro, não são dignos de frequentar o palácio, de ajudar nas questões do governo, paciência. O que é que se vai fazer? Nós vamos seguir a nossa linha de independência. Não vamos ficar nem a reboque do PT, nem a reboque do PMDB. Nós vamos ser homens livres e fazer, como o deputado Peniel Pacheco disse, fazer do legislativo um poder legislativo livre, independente, sem qualquer acordos espúrio, Cafu. Garanto a você que ia te chamar de outro nome. Mas eu tenho regulado muito o meu comportamento. E com isso eu posso lhe garantir, se o governo quiser que nós apoiemos o governo, nós vamos apoiar. Se o governo não quiser, nós vamos sentar a madeira do governo. Que para isso nós temos disposição para fazer. E o meu companheiro José Ramalho, a gente vai se revezar aqui nessa tribuna. Aí nós não vamos para o pau não, Cafu. Nós vamos para o confronto, que é mais salutar. Eu já disse, eu não sou o deputado do governador. Eu sou o deputado do povo do Distrito Federal. E, em particular, dos policiais e bombeiros militares que me colocaram aqui. E não faço nenhum acordo para prejudicar o povo, não. Tá? As minhas contas estão abertas. Se Vossas Excelências quiserem, vasculhe a minha vida. E depois vem aqui e diz, aquilo é um banana. Foi, falou, fez aquela firula toda, mas é ladrão. E eu não sou ladrão. Eu passei 19 anos na polícia, sendo policial, aprendendo o bom e o ruim. E não vim aqui para ganhar dinheiro às custas de ninguém. Eu vim aqui para defender o povo do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido a deputada Lúcia Carvalho, pela liderança do governo. Senhores parlamentares, companheiros das galerias, servidores aqui presentes, deputada Maninha, eu ouvi atentamente o discurso dos meus companheiros que falaram anteriormente e queria aqui deixar registrado o meu pensamento. Eu já estou aqui nesta casa há 6 anos. Estou entrando no 6º ano de trabalho nesta casa. E, com certeza, toda a minha vida política foi dedicada também ao Distrito Federal, em especial à área de educação. Agora, eu sou uma pessoa que aqui nesta casa tem pelos seus pares o maior respeito. E sou uma pessoa que preza
os acordos feitos. E eu quero aqui dizer que o que me impressionou muito na eleição das comissões é que nós, do governo, discutimos o tempo todo com a nossa bancada de sustentação do governo a necessidade de sairmos unidos na disputa dessas comissões. E é isso que aconteceu. E nós não tínhamos nada a oferecer e nem a cobrar, porque as pessoas fazem parte do governo. E estas pessoas que fazem parte do governo, nós propusemos votar nestas pessoas. Companheiro João de Deus, nós lhe propusemos votar em Vossa Excelência na Comissão de Constituição e Justiça, e Vossa Excelência votaria em um nome nosso na COF. Isso não é nada espúrio, isso é legal, isso é aberto, isso não tem nenhum tipo de jogada e nem cobrança. Isso é normal entre os aliados. Assim como vocês da oposição tiveram os mecanismos de romper essa discussão no nosso campo e conseguiram fazer com que o deputado João de Deus Zé Ramalho deixasse o campo governista e votasse com a oposição. É isso que aconteceu? É legítimo na democracia? É. Pairam dúvidas? Não sei. O que eu estou contando a vocês aqui é a pura realidade. O que houve foi uma quebra de relação entre pessoas que apoiam o governo, fruto da construção da democracia. E nós queremos muito claro saber quem são nossos aliados, quem são nossos adversários, quem são os que sustentam o governo nessa casa. Aliás, quero parabenizar aqui todos os deputados, porque nós não perdemos nenhuma proposta de governo importante. Em todos os projetos principais, nós articulamos e votamos a favor. O deputado João de Deus que vai perder. Ora, se for contra Brasília, ele vai começar a votar contra Brasília. E aí a população vai condená-lo. Eu espero que não. Nós vamos continuar a ter a mesma prática. Nós vamos ter pontos principais que o governo vai defender aqui. E nós vamos aceitar sugestões dos deputados. E nós vamos aceitar emendas. E eu tenho certeza que o espírito cidadão de cada um de nós aqui é bem maior que nossas disputas internas, que nossa luta pelo espaço e pelo poder, que eu acho que é legítimo. Só que os interesses dos cidadãos do Distrito Federal estão acima das nossas disputas pessoais. Eu acho que isso foi o recado que todos nós demos aqui. Da minha parte, enquanto líder do governo, com certeza, trarei todos os temas principais da reforma administrativa, da questão da invasão de terras públicas, que ainda não foi resolvido, por exemplo, invasões comerciais. O governo tem uma proposta, o deputado Zé Edmar tem outra. Vamos nos somar aqui para ter uma única proposta. Eu vou trabalhar nesse sentido, porque eu sou uma pessoa que, no campo político, trabalho no campo das ideias. Aqueles que trabalham no campo da barganha, da negociação política espúria, têm reveses. Eu, com certeza, senhores deputados, estou aqui há 6 anos. Com os novos, desta nova legislativa, nessa nova sessão legislativa, nós nos conhecemos há 1. Mas aqueles que me conhecem já há mais tempo sabem da minha prática na oposição e na situação. É essa honra, é esse orgulho que eu tenho de pertencer a um partido que tem esta conduta, que é a da discussão política. E eu convido todos, no ano de 96, para que a gente tenha essa prática. E quero encerrar meu pronunciamento dando parabéns a todos aqueles que se elegeram ontem nas comissões e que nós possamos trabalhar para construir o Distrito Federal. E que nós, com certeza, não vamos aqui ficar nos retaliando. Eu quero que esta casa cresça na discussão política. Eu lanço um desafio aqui. Vamos discutir eleição para administradores regionais. É isso que é preciso. É isso que nós precisamos. Nós temos que ter um projeto coerente para elegermos os nossos administradores. Isso vai fazer com que a gente esteja construindo a democracia, um projeto político, que independe de quem está no poder e independe de quem está na oposição. Muito obrigada. Passamos ao comunicado de parlamentares. Convido o deputado Cláudio Monteiro. Eu queria solicitar... Deputado Antônio Cafu. Eu fui citado na fala do deputado João de Deus e de maneira que eu gostaria que a direção da mesa pudesse me permitir o que o regimento me dá como direito, o direito de resposta. A presidência manda buscar as notas taquigráficas para verificar o teor das palavras do deputado João de Deus e, oportunamente, decidirá a solicitação de Vossa Excelência. Só lhe convido o deputado Cláudio Monteiro para fazer uso da palavra no horário de comunicado de parlamentares.
Ausente deputado, convido o deputado Marco Lima. Quero informar que não voltaria a chamar os deputados que não comparecerem. Convido o deputado Geraldo Magela. Convido a deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de começar o meu discurso parabenizando os companheiros que estão assumindo as novas comissões, em especial ao companheiro João de Deus, e gostaria de fazer aqui alguns registros que são necessários. Nós, na nossa vida política, acho que todos os parlamentares aqui se pautam pela ética e pela integridade. Nós, quando fomos eleitos pela confiança dos nossos eleitores. E o que se discute agora, nesse momento, não está se colocando aqui a dúvida sobre a ética ou sobre os deveres de cada um de nós. Mas o que nós estamos discutindo nesse momento aqui é exatamente aquilo que é o pano de fundo da realidade do Distrito Federal. É o governo do Distrito Federal, as suas alianças políticas e a sua oposição. E nós, durante todo esse tempo, no ano de 1995, compusemos aqui um bloco governista com a presença do deputado João de Deus e do deputado Zé Ramalho. Fizemos, durante todo esse ano, esta composição e tínhamos, evidentemente, um planejamento para 1996. E dentro dessa bancada governista, esse planejamento foi discutido. E dentro deste planejamento, evidentemente, que passava pelas nossas mentes a posição da constituição das comissões que ontem foram votadas e assumidas pelos presidentes que ganharam as eleições. E eu diria o seguinte, nós não estamos aqui com dúvidas sobre o caráter e a ética do João de Deus ou do Zé Ramalho. Em nenhum momento passa pela minha cabeça essa discussão, porque senão estes companheiros não estariam conosco compondo o bloco governista. Porque, do meu ponto de vista, nós temos a ética. E se nós temos a ética, nós só trabalhamos com os éticos. E os companheiros foram éticos durante todo esse tempo. O que nós temos que aprofundar é a discussão política e a mudança do rumo das alianças. E aí sim, os companheiros optaram por um novo modelo de aliança. E não dá para a gente deixar de dizer isso aqui. Então, eu não estou aqui endossando nenhuma crítica, companheiro João de Deus, mas eu tenho aqui a avaliação crítica de uma postura política que eu gostaria de, inclusive, aprofundar com você. Porque acho, sim, que ao se somar ao PMDB numa composição, os companheiros romperam uma aliança conosco. E não é, do ponto de vista político, justificável, porque os companheiros fazem parte de um partido político que, como disse o deputado Zé Ramalho, eu não sou governo, eu estou no governo. Não é verdade. O PDT é governo, sim. O PDT ocupa secretarias nesse governo. O PDT ocupa a presidência do Banco Regional de Brasília. E o PDT ocupava as administrações regionais. Então, o PDT é governo. E vamos discutir como governo. Acho, inclusive, companheiro, que esta discussão ela tem que ir para o nível partidário. Gostaria de que a direção do PDT se sentasse com o governador e com o seu conselho político, que estão presentes em todos os demais partidos que sustentam o governo do Distrito Federal, e fizesse essa discussão. O que significa a aliança e romper uma aliança? O que significa a fidelidade ao governo? E não é fidelidade de carneirinho. Nós estamos falando aqui em fidelidade ideológica, fidelidade partidária. E é necessário que os companheiros compreendam isso. Nós estamos tratando as questões do ponto de vista político e não do ponto de vista individual de cada um. Portanto, companheiro Zé Ramalho e companheiro Zé de Deus, vamos fazer a discussão aonde ela deve ser feita, no campo político, no partido e na composição de governo. Porque o PDT é governo, sim. Se não é, demonstra isso na prática. Convido o deputado ministro Tavares. Convido o deputado Odilon Aires.
Convido o deputado Marcos Arruda. Convido o deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, vamos votar a novela Governo PDT. Ora, a minha amiga, deputada Maria José Maninha, disse que ainda tem alguns cargos no governo. O secretário de Finanças e o presidente do Banco Regional de Brasília. Ora, é simples. O governador tem a caneta e o decreto, é só mandar demitir, Maninha. Tá? Tanto, alguns deputados do PT dizem que nós somos fisiologistas. Ora, nós abdicamos disso aí, pode mandar demitir tudo. Nós continuemos deputados, vamos continuar deputados, vamos continuar representando o povo do Distrito Federal. Né? Então, manda o governador demitir todos os cargos que for do PMDB ou do PDT e que eles imaginarem que é do PMDB. E talvez ele consiga uma aliança com o PMDB, né, para governar o Distrito Federal. O deputado Cafu me falava ali ao pé do ouvido que eu tenho medo, numa afirmação de dizer que gosto de mulher, que eu tenho muito medo de baixar as calças. Tenho mesmo, Cafu. Porque não deve ser mole não, meu irmão. Entendeu? Realmente, Vossa Excelência tem razão. Eu tenho muito medo de baixar as calças. Tá? Então, eu gostaria até que o presidente, Vossa Excelência, desse de imediato o direito de resposta para o deputado Cafu. Ele deixou pairar dúvidas, que a gente está questionando a questão da honestidade, que a gente almoçou com o deputado Luiz Estevo, no Francisco, inclusive comemos até um excelente bacalhau na brasa, viu, Cafu? Coisa que vocês são incapazes de fazer, não é? Vocês são capazes, com exceção da Maninha, que várias vezes me convidou para ir na casa dela e nunca me ofereceu nenhum tostão. Nós aqui vivemos em coletividade, nós aqui não somos inimigos, nós estamos precisando de uns aos outros sempre, Cafu. Né? Agora, não é baixando as calças que a gente vai conseguir alguma coisa na vida. Pode até conseguir uma doença infecto contagiosa. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, é necessário... Pela ordem, deputado Antônio Cafu. Eu gostaria de consultar ao que o senhor acabou de ouvir, se é necessário que o senhor busque a Vossa Excelência quer o direito de resposta? A presidência concede o direito de resposta. Sim, eu já havia solicitado. A presidência decidiu, concede o direito de resposta. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu gostaria de dizer o seguinte: eu disse ao deputado João de Deus que a fala das pessoas, elas revelam as contradições que a alma dela carrega, o imaginário dela carrega. Aliás, eu não vou responder o deputado João de Deus, porque eu não quero cair na baixaria. Eu tenho uma história, eu quero olhar para as pessoas de olho no olho, eu não quero aqui fazer ilações, eu quero é que os gestos possam dizer aquilo que a consciência daquela pessoa carrega. A educação e a pedagogia aponta para aquilo que nós chamamos de fala. Quando alguma pessoa se refere muito àquilo que ele... Quando a pessoa tem uma história de repressão mesmo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Ela carrega isso como um sintoma terrível de que tocar nisso é como se mexesse com a sua garantia de gênero.
E eu não estou aqui fazendo ilações sobre o gênero das pessoas, porque eu não olho para uma pessoa primeiro como homem e mulher, eu olho para uma pessoa como ser humano. Como ser humano é respeito, como ser humano é consideração, como ser humano é ter a capacidade de perceber e ser sensível às diferenças. E não é sendo macho, não é sendo o pater patrone. E essa casa está cheia de pater patrone. Eu quero construir cidadania. Eu quero caminhar ao lado, percebendo que vamos divergir. E vamos divergir, eu digo aqui no pessoal, porque tem gente aqui que quer ser uma coisa que, na realidade, a história de vida dela não o qualifica para tal. Então não adianta maquiar, não adianta fazer papel de uma coisa que não está efetivamente nas entranhas. E eu não queria aqui entrar na questão pessoal, eu queria aqui entrar na questão política. Eu acho que o governador tem uma credibilidade quebrada. Confia-se ou não confia-se? Lá no Executivo, os cargos não são eleitos. Eles são produto, sim, de discussões, de alianças, de composições abertas, transparentes. Agora, o que o PDT fez é feio, é mesquinho, é inócuo, porque faz um acordo numa sexta-feira, eu não participei, rompe e não é capaz de tornar público as razões do rompimento. Deixa o vácuo e quer que a gente permita que o vácuo viva ao sabor das ondas e dos ventos. Não, a gente tem capacidade política, sim. Eu não concordo com o fisiológico. Fisiológico, a fome dele... A fome do fisiológico é insaciável. Ele vem trazendo bilhetinho todos os dias. Todos os dias. E eu acho que o governador fez uma coisa muito interessante. Quem está conosco? E queria dizer, a prefeitura Pediria ao deputado eu vou encerrar. Antônio Cafu que conclua suas palavras. A prefeitura de... vai ser obrigado a desligar o telefone. Eu encerro. A prefeitura de Porto Alegre, o meu partido tem 3 vereadores. E nós somos, provavelmente, na opinião pública, o partido com maior credibilidade na sucessão agora do Tasso Genro. Luiz Erondina, 53 vereadores na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Nós tínhamos apenas 16. E hoje a cidade, alguns anos depois, percebeu o que é um governo ético. Eu queria, Maninha, que você me desse aquela nota do Instituto Gallup, e queria que fosse... É isso que eu gostaria que o deputado João de Deus trabalhasse comigo. Vamos nessa linha aqui, ó. Deputado, eu vou ser obrigado a cortar o microfone de eu você. solicito que essa nota... Deputado Manuel de Andrade, eu encerro solicitando que essa nota... O Instituto de Pesquisa é do PMDB, é o Pedroso Horta, é um instituto que nós reconhecemos sério, solicitou a 2 instituições de pesquisas de opinião pública que fizesse uma enquete sobre os partidos que o brasileiro tem maior confiança. E, felizmente, eu tenho uma notícia boa. O PT é o preferido dos brasileiros. Eu queria que essa nota fosse para os anais da casa. Deputado João de Deus, pessoalmente não tenho nada contra, respeito tua história, topo essa discussão. Agora, eu não topo, a partir de uma fala, fazer ilações e brincar com as pessoas. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado João de Deus. O deputado Antônio Cafu falou da questão das entranhas. Eu não sei realmente o que existe nas minhas entranhas. Ele deve saber o que existe na dele. Agora, se Vossa Excelência me permite, eu gostaria de cantar aquela música de Ney Matogrosso. Cafu, eu não sou gay. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputada Lúcia Carvalho. Parlamentares. Okay. Calma. Deixa eu ver aqui. Convido o deputado Daniel Marques. Daniel Marques não se encontra.
Convido o deputado Adão Xavier. Convido o deputado Renato Rainha. Convido o deputado Cafu. Não quer mais. Convido o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, prezado público presente aqui a estas galerias. Nada pior do que o tratamento preconceituoso. Porque o preconceito que está na mente das pessoas, ele se manifesta de todas as formas possíveis. E é como uma manifestação de preconceito que nós podemos visualizar a atitude de qualquer pessoa que coloque em dúvida as relações entre os partidos nesta Câmara Legislativa, que culminaram ontem com uma demonstração de independência e com a eleição para presidência e vice-presidência das comissões de parlamentares do PSDB, do PDT, do PMDB, do PL e do PTB. Ora, por que esse acordo teria sido um acordo espúrio? Em nome de quê? Quer dizer que só são legítimos, só são corretos, só são éticos os acordos que sejam feitos partidos da orientação do Palácio do Buriti ou sob inspiração daqueles que estão do lado do governo? É evidente que não. Aliás, ainda ontem, eu quero lembrar dois fatos. É verdade, houve um almoço efetivamente no restaurante Francisco, que é prova maior de transparência nas relações entre parlamentares do que almoçarem num lugar público. E eu pergunto o seguinte: será que um restaurante onde há centenas de pessoas almoçando seria o local ideal para se fechar um acordo secreto, espúrio, escondido? Evidente que não. Esse tipo de conchavo teria que ser feito entre quatro paredes. O que houve, isso sim, foi um interesse político legítimo de parlamentares eleitos pelo povo, que não são e jamais serão tutelados, porque o parlamentar, ele só tem um tutor, ele só tem um dono da sua vontade, que é o seu eleitor. É a esse eleitor que ele amanhã vai ter que prestar contas do seu trabalho e, erguendo a cabeça, pedir novamente que lhe dê o voto nas eleições. Uma outra coisa aqui que eu quero lembrar. Ainda ontem, ao terminar a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, recebi dois cumprimentos. Um deles da deputada Maninha e outro deles do deputado Marco Lima, que me diziam o seguinte, cumprimentavam pelo resultado das eleições e me diziam o seguinte, que durante o prazo em que fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, foram testemunhas de que jamais um projeto de um parlamentar, fosse de que partido fosse do Executivo, fosse de inspiração sobre qualquer tema, tenha sido sobrestado, tenha sido obstaculizado em seu exame pela comissão por qualquer ação desse presidente. Mais do que tudo, a manifestação soberana dos dois parlamentares me trouxe muita alegria, porque entendo eu, como deputado distrital, que, independente de ser o líder da maior bancada de oposição, todos nós temos que colocar o interesse de Brasília acima de tudo. Todos nós temos que colocar o respeito ao trabalho dos parlamentares acima dos nossos próprios interesses políticos. E o que é o respeito ao trabalho do parlamentar? É justamente trabalhar não para impedir o progresso dos seus projetos, não para dividir aqui dentro os parlamentares em amigos e inimigos, aqueles que nós ajudaremos e aqueles que nós usaremos de todos os meios para dificultar o seu trabalho. Não. O debate de ideias tem que ser travado no plenário. E essa manifestação dos parlamentares é uma manifestação que realmente me traz muita satisfação pessoal. Porque eu me lembro muito bem que antes de iniciar os trabalhos aqui na Câmara Legislativa, eu dizia a alguns parlamentares com quem me encontrei
que a defesa de ideias é a essência da democracia, é a essência do parlamento. Mas a perseguição política, a mesquinharia e, principalmente,